Olá, tudo bem? Eu sou o Felipe, da Aritmo Gestão Contábil. Eu vim falar aqui hoje com você sobre o E-Social e o que a implantação do E-Social vai impactar e vai mudar na relação do dia a dia empresa, funcionário e contabilidade. Vamos dar início à nossa apresentação sobre o E-Social, iniciando pelo tema E-Social e Reforma Trabalhista. Tá? É muito importante deixar claro que E-Social e Reforma Trabalhista não são a mesma coisa. Tá? O que é a reforma trabalhista? A reforma trabalhista foram algumas leis que mudaram as diretrizes de artigos da CLT. Tá? Ela foi sancionada no ano passado, entrou em vigor em 2017 e veio com a justificativa, na verdade, de se modernizar e flexibilizar as relações de trabalho. A reforma trabalhista, sim, alterou a CLT, diferentemente do E-Social, que não veio alterar a CLT. O E-Social, na verdade, ele vem exigir, mudar a forma da relação em que as informações são repassadas das empresas para o governo. Tá? Então, de forma resumida, o E-Social faz parte do Sistema Público de Escrituração Digital, o SPED, programa do governo federal que prevê a digitalização dos processos internos da empresa. Esse SPED que começou lá atrás com a implementação das notas fiscais eletrônicas. Então, o E-Social agora é o último braço do SPED a estar entrando em vigor, que vem tratar de forma eletrônica toda a relação empresa-empregado. Tá? Ao todo, são aproximadamente 44 obrigações sociais que vão ser centralizadas dentro do E-Social, substituindo antigas obrigações já conhecidas como CAGED, RAIS, DIF e dados de folha de pagamento. Okay? O E-Social e Reforma Trabalhista, então, é importante frisar, para a gente matar esse assunto e deixar bem consciente que a diferença do E-Social com a Reforma Trabalhista é que o E-Social não modifica as leis trabalhistas existentes ou que, porventura, vierem a ser implementadas, e sim ele restringe a forma com que as informações são entregues pelas empresas ao governo. Okay? Então, vale destacar também que o E-Social está sendo adaptado para informar para o governo todas as necessidades demandadas com a reforma trabalhista aprovada no ano passado. Entendendo melhor o E-Social, a gente começa com a parte de prazos. Tá? Os prazos do E-Social começaram em janeiro, depois de várias e várias prorrogações e adiamentos. Eles começaram em janeiro para grandes empresas, que são empresas com faturamento superior a 78 milhões. E tem, conforme esse calendário, a gente pode ver que em janeiro começou o cadastro de empregados, empregador e tabelas para essas empresas, que veio estendendo a março, julho e a partir de 2019, em janeiro, que vai entrar a parte de segurança do trabalho e saúde do trabalhador. Para as empresas em geral, que as empresas micro, pequenas empresas e MEIs, inclusive MEIs também, tá? O calendário começou as obrigações agora em julho de 2018, com o cadastro do empregador e tabelas, e se estendeu agora, e as próximas obrigações são em setembro, com a entrega dos dados dos trabalhadores e seus vínculos com as empresas. Em novembro será a data de início da entrega de folha de pagamento. Tá? A partir de janeiro de 2019 será substituída a CFIP, GFIP, tá? E a partir de janeiro de 2019 também os dados de segurança e saúde do trabalhador passarão a ser obrigatórios através do E-Social. O E-Social exige o cadastro, tá, de informações dos empregadores, empregados com vínculos empregatícios, funcionários comuns, bem como dos trabalhadores sem vínculo, como estagiários e prestadores de serviços, que são os autônomos. É importante estar atento aos processos que irão mudar com esse projeto. Primeiramente, é importante adaptar a sua empresa às novas exigências trabalhistas e previdenciárias, e isso demandará uma mudança de cultura dentro das empresas, onde todos os níveis hierárquicos serão envolvidos. São mudanças de processos que estavam enraizados nas origens das empresas, e por isso não será uma mudança simples, principalmente por envolver prazos de processos hoje já tidos como padrões dentro das empresas. Então, vale destacar, gente, que como vai mudar muito a relação dos prazos, que a gente vai falar logo em seguida, das obrigações, do cumprimento das obrigações em todas as rotinas que envolvem funcionários, tanto admissão, demissão, período de férias, enfim, toda essa relação empresa-trabalhador, isso vai precisar realmente mudar a cultura de dentro das empresas, porque não vai ser mais permitido fazer nada de forma retroativa. Aquele funcionário que você chega hoje na empresa, combina com ele dele ficar de férias a partir da próxima sexta-feira, ou aquele funcionário que você faz uma admissão e deixa para mandar a documentação dele toda para a contabilidade só no final do mês. Ou seja, tudo que vai ser feito com o funcionário agora tem
várias comunicações que são feitas através do E-Social ao governo e tem prazos para serem cumpridos. Então, é muito importante que as empresas mudem sua cultura de prazo da forma com que realizam as coisas, as tarefas, né, os processos de contratação, admissão, demissão, férias, ou seja, todos os funcionários, todos os processos de RH vão passar por revisão referente aos prazos. Prazos esses que não mudam com o E-Social. São prazos que já existiam na legislação trabalhista e apenas passam a ser cumpridos e exigidos de forma mais tácita dentro da implementação do E-Social. Tá? Quais são os pontos que precisam ter atenção, né, com maior nitidez e um foco muito especial das empresas? É o cadastro incompleto de funcionários, admissões retroativas, já que os documentos devem ser encaminhados antes do efetivo ingresso do colaborador, rescisão retroativa, porque a data de desligamento deve ser encaminhada no dia da notificação, ou seja, no dia do aviso prévio, alterações contratuais retroativas, como elevação salarial, modificação de quadro de horário e alteração de funções, férias em dobro não pagas, no caso de vencimento do segundo período, não pagamento de descanso semanal remunerado, CAT emitida fora do prazo, horas extras fixas determinadas em acordo ou com pagamento mensal, cadastro incompleto de dependentes, eventos ou verbas com incidências incorretas, como no caso do pagamento de benefícios que possuem caracterização salarial, mas não tem incidência do fundo de garantia, tá? Como FGTS, INSS, Imposto de Renda retido na fonte, notificações de ASO, já que as modificações de setor ou função, ou mesmo retorno de afastamento superiores a 30 dias, exigem que esse documento ou atestado periódico seja emitido e informado dentro do E-Social. Essa informação do ASO, bem como dos programas de PCMSO, PPRA, todos iniciam em janeiro de 2019. Então, é muito importante as empresas que não têm esses programas estarem atentas ao prazo, porque no E-Social de janeiro vai ter que ser informado todos esses dados dos programas de saúde ocupacional, de segurança do trabalho. Tá? E a gente vê que, obviamente, aumentando a demanda por se fazer esses programas, provavelmente o preço vai aumentar. Então, a gente aconselha aos nossos clientes que não deixem isso para a última hora. Okay? Descontos indevidos em folha de pagamento do empregado sem autorização prévia, tem que ter um cuidado em relação a isso. Férias fracionadas com pagamento realizado em diferentes períodos. Comunicado de férias com antecedência mínima de 30 dias, ou seja, eu tenho que informar no E-Social com 30 dias de antecedência que a pessoa o funcionário vai entrar de férias, então não posso deixar isso para a última hora, bel prazer da empresa. Classificação Brasileira de Ocupações, CBO, com incompatibilidade de grau de instrução, ou seja, será exigido um cargo que exige nível superior, mas o empregado não possui. Então, são amarrações que vão constar já no E-Social. Férias apenas no papel. Controle de estágio, já que muitas vezes o estagiário exerce a função de um colaborador CLT e não possui acompanhamento de agente de integração. Fechamentos retroativos, seja de pontos, seja de apurações realizadas em período diversos ao mês calendário. Então vai ser aquela questão da gente às vezes fechar a folha de pagamento dia 25 para lançar dentro do mês, ou seja, as empresas fecham a folha, o ponto, né, do dia 26 ao dia 25 do outro mês para poder facilitar e pagar dia 30. Então isso não vai poder mais ser feito, a apuração das variáveis de folha, tanto faltas quanto horas extras, vão ter que ser feitas do dia 1º ao dia 30. Todo movimento obrigatoriamente deverá ser informado no mês da competência do fato gerador. Tá? Então, ou seja, vai ser importante observar o fato gerador para poder fazer o informe do seu movimento respectivo. Alocação de mão de obra baseada exclusivamente nas notas fiscais e sem conhecimento verídico dos fatos. Laudos ambientais atualizados, da mesma forma que o PCMSO, PPRA, laudos ambientais obrigatórios também vão ter que ser informados no E-Social. Atendimento extra-folha, ou seja, descontos realizados, adiantamento, não comunicados na origem. Não será permitido o lançamento de adiantamentos superiores a 30% do salário. Critérios de privilégio, que significa que somente determinados trabalhadores recebem vantagens. Pagamentos extra-folha. Ajuda de custo de natureza salarial, isto é, os valores têm natureza salarial, mas não são pagos como ajuda de custo, porque a gente vai ter cruzamento de informação e por isso que a gente carrega agora, nessa primeira etapa, as contabilidades estão mandando para o governo todas as tabelas de evento que as empresas usam no seu pagamento. Então, isso pode ter uma conferência quando a gente informa que determinado evento tem ou não tem incidência de INSS, por exemplo, de FGTS.
Atestados não lançados como afastamento, já que essa categoria é obrigatória para os documentos válidos de 3 a 15 dias e em alguns casos também de 1 a 2 dias. Então a gente tem prazo para enviar dentro do E-Social os dados dos atestados médicos. Então isso é importante, trabalhar essa cultura com os empregados. Isenções tributárias, porque elas exigem que a empresa possua processo judicial em mãos. Então muitas empresas que se usavam indevidamente de isenções tributárias, então vai ser necessário agora o informe dos dados do processo judicial. Pagamento de médias, considerando que verbas variáveis e fixas se refletem em férias e 13º salário, tanto como média quanto como valor mais recente. Atestados retroativos não vão ser mais aceitos, tem um prazo, como já falei anteriormente, prazo para enviar os dados do atestado médico pelo E-Social. Trabalhadores terceirizados ou sem vínculos, cujos cadastros devem estar completos também, com CPF e data de nascimento. Pagamentos fora do prazo, ou seja, o salário foi pago no dia 30 de um mês, mas o imposto de renda foi calculado como sendo do mês posterior. Tá? Lembrando, nesse caso, que o imposto de renda ele é por caixa, regime de caixa, não por recolhimento, e não por competência. Então, a data de pagamento do salário impacta diretamente na apuração do imposto de renda. Acaba que, bem na prática do mercado, a gente considera a apuração da folha e o pagamento como se tivesse sido dia 30 para cálculo do imposto de renda, mas na verdade as empresas têm até o 5º dia útil para pagar. Então essa questão vai ser checada, precisa ser olhada e trabalhada. Tá? Lembrando que a partir do momento que o governo tiver a intenção, todos os programas do SPED, como o SPED contábil, o SPED fiscal e o E-Social, podem ter suas informações cruzadas. Então, se a empresa declara que faz o pagamento dia 30 e ela efetiva o pagamento sempre no dia 5 do mês seguinte, do mês posterior, isso pode ser checado pela escrituração contábil da empresa. Okay? Vale ressaltar que todos os processos que envolvem terceiros, ou seja, desde trabalhadores CLT a prestadores de serviço, deverão ser informados em tempo quase que real ao governo. E com isso, aquele jeitinho brasileiro de gerir os processos de pessoas terá que ser deixado de lado. Falando agora do PPRA, PCMSO e PPP, que é o cronograma do SPED que vai ser exigido, do E-Social, vai ser exigido a partir de janeiro de 2019, tá? Já existem os programas de saúde ocupacional e de segurança do trabalho, bem como de risco previdenciário, tá? Eles já são existentes e obrigatórios atualmente, mas como a gente sabe, muitas empresas deixam de lado e não possuem esses programas, tá? Lembrando que os mesmos passam a ser exigidos a partir de janeiro de 2019. Então, dessa forma, os dados dos programas como PPRA, PCMSO, que inclui tanto exames médicos admissionais e demissionais como os periódicos, tem muita empresa que deixa um pouco de lado a realização dos exames periódicos, deverão ser informados ao governo via E-Social em janeiro de 2019. Então, sugestão nossa, não deixar para a última hora. Nós vamos falar aqui agora de exemplos que a gente fez uma simulação, um fluxograma, sobre processos internos dentro das empresas com a utilização do E-Social. Começando com o processo de admissão, tá? Um caso prático, a gente tem um processo de admissão, a seleção do funcionário, definição de cargo e salário do contratado, tá? Ele tem que passar por exame médico, esse exame médico tem que ser com data anterior à admissão efetiva do funcionário. Os documentos pessoais mais fichas admissionais, tá? Elas são preparadas, preenchidas, e aí simulando um caso aqui de uma contratação para acontecer, por exemplo, no dia 1º de agosto, tá? O envio para a contabilidade das informações, dos documentos e fichas admissionais tem que ocorrer até dia 27 de julho, tá? Essa documentação enviada para a contabilidade faz um pré-cadastro no E-Social até o dia 30 de julho, tá? Considerando a admissão de 1º de agosto. Dentro desse pré-cadastro são informados jornada de trabalho, dados dos funcionários, exame médico e cargo e salário do funcionário, tá? Para um segundo momento ser feita a confirmação da admissão do funcionário, que vai ser do dia 1º de agosto. Então, ou seja, eu tenho uma pré-validação das informações anteriormente e no dia 1º eu tenho informação da efetiva início da jornada do trabalho do funcionário. Tá? Então, ou seja, eu tenho 2 comunicados para o governo referente ao processo de admissão. Passando agora para um caso prático de férias, tá? Vai ser muito importante que as empresas tenham um planejamento anual das férias de seus funcionários. Tá? Esse planejamento é importante que a contabilidade tenha ciência dele. Por quê? Observe que eu vou ter 4 comunicações ao E-Social de um simples processo de férias. Tá? 30 dias antes do gozo das férias é emitido o aviso de férias. Esse aviso de férias ele é comunicado ao E-Social.
10 dias de antecedência das férias é emitido o recibo de férias, também com comunicação ao E-Social. Eu tenho a efetivação das férias no primeiro dia de férias do funcionário, que é feita uma comunicação ao E-Social. O funcionário tira as férias dele, retorna ao trabalho e aí é informado para a contabilidade para que seja feita a comunicação do retorno ao trabalho do funcionário. Então, ou seja, eu passo por momento 1, 2, 3, 4, ou seja, eu tenho 4 comunicações ao E-Social referente a um processo de férias de um funcionário. Passando a um caso prático aqui do processo de rescisão, então eu tenho um funcionário demitido, que eu posso ter duas situações, né? O aviso trabalhado, avisar a contabilidade um dia antes, é feita a comunicação ao E-Social no dia do aviso, e aí eu tenho o último dia de trabalho do funcionário, no qual eu tenho 10 dias para comunicar o desligamento e fazer todo o processo de rescisão do funcionário até ter o desligamento final daquela pessoa, tá? Quando o aviso ele é indenizado, eu preciso que no dia do aviso seja feito, né, o comunicado à contabilidade, que ela vai informar no E-Social, e aí a gente passa a contar diretamente, a gente vai pular todas as etapas aqui de cima, e aí a gente passa a contar com os 10 dias de desligamento, 10 dias de pagamento do funcionário, e aí onde será feita toda a comunicação ao E-Social. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Qualquer coisa a gente está à disposição para tirar alguma dúvida, esclarecer, tá? Siga a gente nas redes sociais e bem-vindo ao E-Social.